estamos mandando todos os diplomas para os alunos que já se formaram no Japão, na Austrália, na Europa e a maioria que está aqui nos Estados Unidos. Que Deus abençoe vocês. Vamos então à palavra do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 37. Capítulo 37, versículo 1 diz assim: Jacó habitava na terra das peregrinações. Mas na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Aí o versículo 2 diz assim: esta é a história de Jacó. Estou lendo a versão de Nelson. Aqui. José, aos 17 anos de idade, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, confraternizava-se com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia más notícias. Trazia a seu pai más notícias com respeito à conduta de cada um. Eu queria já inicialmente mostrar aqui uma revelação que Deus nos dá logo à medida que a gente entra, 2 ou 3 revelações importantes que nós estamos recebendo, né? À medida que nós lemos a palavra, a irmã Michele Helena, Pai do Senhor Jesus, Helena Raquel, Pai do Senhor, mais uma vez para a nossa irmã Célia Lindislau, que você está pedindo que venha. Muito obrigado pelo carinho. Então, a palavra é muito importante. O tema da mensagem é os nossos inimigos, propulsores do propósito de Deus na nossa vida. Os nossos inimigos, os inimigos irmãos, os irmãos inimigos, propulsores do propósito de Deus na nossa vida. Esse é o tema. Eu queria mostrar para vocês que todos eles eram pastores. Eu queria que vocês observassem isso aqui, é tão importante. Vou colocar aqui no quadro. Eu gosto de fazer essa analogia, porque nós temos aqui, ó, nós temos aqui 11 pastores. 11 pastores. Veja só que coisa. Nós temos 11 pastores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 11 pastores. Isso que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pastores. José era um deles. E esses 11 pastores, veja só, como cada pastor, veja, você está vendo aí no desenho, cada pastor tem um caráter diferente. Você está me ouvindo aí, Luiz Fonseca? Cada pastor tem veja o texto aí, veja o texto aí, veja o texto comigo, o texto. O texto diz assim, aqui está, esta é a história de Jacó. Aos 17 anos de idade, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Apacentava o rebanho com seus irmãos. Então aqui eu quero colocar para vocês, vamos para o quadro aqui. Todos eles apacentavam. Presta atenção aqui, ó. Todos eram pastores. Olha só que coisa. Vou tirar um aqui, não quero colocar em ordem cronológica de nascimento, não. Só para tirar aqui. Vamos colocar José como o filho querido do pai, né? O predileto do pai. O predileto do pai era o vigia desses pastores. Veja só aqui a importância. E Jacó era o dono do rebanho. Eles eram pastores, Jacó era o dono do rebanho. Fato que poucos líderes compreendem. Aleluia. Poucos líderes compreendem que o rebanho pertence a Jacó. Você não passa de um dos 11. Não passa de um dos 11
que o seu pai Jacó determinou que pastoreassem o rebanho que lhe pertence. Então vocês estão observando aqui que a conduta desses pastores era importante para que toda a sua geração futura pudesse se estabelecer. Por causa da conduta deles, eles agora serão levados como uma pessoa, como pessoas que estão em busca da subsistência, da provisão para o Egito. Isto é, por causa da conduta deles, que eles não viam, que eles não percebiam, mas que José percebia, Deus iria discipliná-los na frente. Então, quero que você compreenda que a sua conduta de hoje vai ter uma causa lá na frente. Embora, aparentemente, você não sinta nenhuma disciplina agora, você não sinta nenhum problema agora, que você não veja, não perceba nenhum problema agora, mas eu quero que você tenha absoluta certeza que Deus vai pôr à prova a sua conduta brevemente. Brevemente. A sua conduta será posta à prova brevemente. Por quê? Porque você não está atuando como um pastor de ovelhas. E José é tipo do Espírito Santo. Porque ele tem contato direto com o Pai. E o Espírito Santo está levando notícias a respeito da sua conduta ao pai Jacó. E o pai Jacó perguntará mesmo que o José não queira falar. Isso é muito sério. Nunca pense que não virá disciplina. Existe uma cambada de líderes aí, na região aí do Brasil, na região do Oba-Oba, que diz que Deus não castiga. Não precisamos nem orar mais. Não precisamos mais pedir perdão a Deus. Não precisamos batizar para tomar ceia. Nem precisa batismo. Tudo isso já foi feito na cruz, né? Essa turma do oba-oba, do neopentecostalismo, esses empresários que deixam suas empresas falidas e montam uma igreja e ali começam a pastorear, porque eles pensam que é fácil isso. Então eles começam a perceber que não tem mensagem para pregar. Então eles começam a buscar as mensagens pré-fabricadas para pregar. Então eles começam a pregar qualquer coisa porque eles não têm o discernimento do Espírito. E então eles começam a pastorear o rebanho com uma má conduta, porque eles não são disciplinados, eles não estão debaixo de autoridade, eles se autodenominaram, eles se auto-chamaram, eles compraram um kit pastoral da 25 de março, que vem até com o anelzinho do peitoral de juízo. E tudo isso está aqui nesse texto. Esta é a história de Jacó. Agora o que me chama a atenção aqui no verso 2 é por que essa história de Jacó e diz José. E logo após vem José. Por quê? Por que essa história de Jacó e logo após vem José? Por quê? Porque José é a continuidade da história. Você é a continuidade do seu líder. Você é a continuidade do seu pastor. Você é a continuidade daquele que está sobre a tua vida, o apóstolo da tua alma, da tua vida. Você é a continuidade, você é o restante da história. Você não é uma história independente. Você não é uma história independente como aquele homem que cavou a sepultura lá em Isaías 22 e queria fazer uma nova dinastia para ele, no nome dele. Queria começar tudo do zero. Teu pai começou por ti, dá continuidade àquilo que seu pai fez. Os teus pastores começaram, então entre na história dele, entre na história de Jacó, para que a Bíblia diga, esta é a história de Jacó. Aí começar com o teu nome, aí Adriano, né? Flávio, Paulo, Fabiano, Emiliane, Jefim, hein? Paula, para que Deus dê continuidade a isso. Deus quer dar continuidade a isso, mas nós não queremos. Nós queremos cavar nossa sepultura. Nós queremos fazer um trabalho, né? O trabalho de Sébina, Isaías 22. Quero começar tudo aqui. Então Deus
Deus trocará o teu principado. Tudo aquilo que foi plantado antecipadamente por ti, em teu favor, para que a tua vida fosse melhor, fosse mais fácil de viver, embora ainda tenham muitas lutas a passar, mas pelo menos meio caminho andado. Como o pai do filho pródigo viu seu filho no intermédio do caminho e veio até ele, deu desconto da caminhada. Deus quer dar o desconto da caminhada. Deus vem até a metade do teu caminho, veio e te abraça. Era para o filho beijar, foi o pai que beijou. Era para o filho abraçar, foi o pai que abraçou. Aleluia! Oh. Eu me sinto na responsabilidade da continuidade do trabalho do meu sogro, do meu primo, né? Do meu pai, daquele que está fazendo a obra de Deus. Agora, voltando ao lado empresarial, porque eu nunca deixo de tratar esse assunto também, e do lado familiar, de dentro da casa, que são 3 coisas importantes, que é o púlpito, a mesa da cozinha, está me ouvindo? E o escritório de uma empresa. Esses são 3 lugares que Deus se preocupa. Você pode dizer assim, não, mas está tudo bem. Eu estou pecando, mas está indo tudo bem. E o que diz a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 14? Que diz assim, cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Eu sempre digo para os meus colegas, nenhum homem cai em adultério. Nenhum homem cai ao se repúdio público. Porque é mulher, ou porque você é homem. Não, é porque Deus sabe que é a única forma de você sair do carro que você está tomando. Então o que Deus vê? Porque a cultura, o hábito, o costume, a cultura e a sociedade, porque o hábito, ele é o núcleo do costume é o núcleo da cultura, e a cultura é o núcleo da sociedade. E se você não mudar o seu hábito, não muda o costume. Se não mudar o costume, não muda a sua cultura. E o que a Bíblia fala? Ela está indo lá no seu hábito, para mexer esse hábito, transformar esse hábito, para que você diga, não farei mais isso. Não agirei mais dessa forma. Vai mudar a sua cultura. Aonde? Na sua congregação. Porque os irmãos da sua igreja estão vendo a sua cultura. A cultura da sua conduta. Os irmãos da igreja sabem, tudo está patente, eles estão vendo. Por que eles estão vendo, mesmo que você não diga? Eles estão vendo. Por que eles estão vendo? Porque eles têm o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está derramado na igreja. Ah, mas eles estão inventando. Não, ninguém inventa. Só aumenta. Porque eles estão vendo isso. Isso é importantíssimo. Então ele diz aqui que José trazia seu pai. Eu vi um pregador há poucos dias atrás, missionário Helena, eu vi um missionário falando aí outro dia, ele estava dizendo assim, José era fofoqueiro, larga de ser fofoqueiro, você é fofoqueiro, e ele usou esse texto aqui, mandou todo mundo sentar e falou que José passou tudo que ele passou porque ele era fofoqueiro. É isso que eu digo dos pastores que se autodenominam pastores e desses falsos obreiros que querem colocar uma tochinha na capa do seu vídeo para mostrar que é respeitado. Não é isso que vai fazer você respeitado, não. Ser convidado para lá, para cá e para ali, ou pagar para pregar, ou se oferecer para pregar. Não é isso que vai fazer você ter sucesso na sua vida, não, meu irmão. O que vai fazer você ter sucesso no seu ministério é a sua conduta. Conduta. Isto é, o testemunho que você vive dentro da sua casa, dentro do seu quarto, e que você mostra publicamente. Porque Satanás não vai respeitar o poder que você mostra, porque ele sabe que o poder que você mostra não é teu, é de Deus. Então, ele não vai respeitar isso em você, quando a sua conduta não equipara a esse poder que você mostra. Porque essa conduta é a sua autoridade. A sua autoridade, ela é criada, ela é formada pela vida e pelos seus atos que você mostra para você mesmo sozinho, dentro do seu quarto e quando você está sozinho.
Que aí o mundo das trevas percebem e observam que verdadeiramente você tem autoridade. E isso é que os demônios respeitam. Por isso que eles perguntaram com que autoridade fazes estas coisas. Eles não perguntaram com que poder tu fazes isso. Eles perguntaram com que autoridade, né, que você faz estas coisas. E dentro dessa visão, desse texto aqui, né, que nós temos, esse rapaz, esse garoto, ele pegou o versículo e disse aqui, ó, José passou tudo que ele tinha passado, o que ele passou, que ainda passaria, por causa do espírito de fofoca que havia em José. Isso é uma mentira muito grande. Não, isso é uma conversa fiada. E aí o que você vê aqui? Qual é o mistério que eu vejo aqui? Quando você conta os problemas dos seus irmãos para o seu pai, isso não é fofoca. Isso é a voz do atalaia. E o seu pai espera que o seu filho seja fiel a ele, o nosso pai. Então, quando você tiver um problema que seus irmãos estão fazendo, pode se ajoelhar e contar. Senhor, fulano de tal está fazendo assim, dessa maneira. Senhor, eles pegaram as ovelhas e negociaram as ovelhas lá com aquele homem lá de Dotã. Depois desapareceram. Eles foram embora. É impressionante, né? Você pode dizer assim, não, mas ele diz que é pastor, mas não pastoreia. José pastoreava com seus irmãos sem estar no campo. Ele era pastor mesmo assim. Por quê? Porque ele era o bispo dos seus irmãos. Ele era o bispo. E o que é bispo? A palavra bispo, ela vem do latim, que quer dizer, vem da frase primus inter pares. Primus inter pares. Quer dizer, o primeiro entre os iguais. O primeiro entre os iguais. José era o primeiro entre os iguais. Embora ele não estivesse no campo, como a Bíblia diz que ele não está no campo, ele está com o pai, na administração com o pai, ele está entre o campo e a administração. Então ele vai até os seus irmãos. E diz o texto que ele pastoreava com os seus irmãos. Que os seus irmãos pastoreavam com ele. E qual era a conduta desses pastores? Versículo 3. Diz o texto, Israel amava a José. E o texto diz assim, Israel, não diz Jacó. Que coisa, não é verdade? Lá no verso 2, fala de Jacó. Porque Jacó não sabe amar. Jacó é a parte do homem. Veja só, Jacó é a parte do homem não transformado. Jacó é a parte do velho homem. Jacó não sabe amar. Mas Israel sabe amar. Eu queria deixar essa parte aqui, porque no verso 3 diz assim, Israel amava mais a José. A Bíblia faz questão aqui, Patrick, Raquel, Aduan, Kleber, Nogueira, Emiliane, Jefim. A Bíblia faz questão de mostrar aqui. A Bíblia faz questão de mostrar, aleluia, aleluia, que Israel amava. Que nós precisamos mudar, que o Jacó não ama, o Jacó gosta, o Jacó repudia, o Jacó diz que gosta, e vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, ele diz que gosta, mas Deus é tão tremendo na sua palavra que ele diz assim, Israel, o Jacó transformado, amava. Oh, aleluia, quantos de nós temos que mudar isso? Quando Deus falou para Pedro, tu me amas? Pedro disse, tu sabes que eu gosto de ti? Só na versão de Nelson que está de acordo com o original grego. Nenhuma versão na Terra, no mundo, no globo, tem essa parte. Só a versão de Nelson. Adquira uma. É uma pérola para você. Então, na versão eu coloquei como está no grego. Jesus perguntando para ele, Pedro, tu agapás-me, tu me amas? Agapás-me? E ele diz assim, tu sabes que eu filocê, eu gosto de ti como um amigo. Aí Jesus perguntou para ele a segunda vez, né? E Jesus disse, apacenta o meu rebanho. Apacenta o meu rebanho. Né? As minhas ovelhas. Depois Jesus perguntou para ele, pela segunda vez, Pedro, agapás-me, tu me amas? Ele disse, tu sabes que eu filocê.
Aí Jesus, na terceira vez, tu files-me, files-me, files-me. Jesus baixou o nível dele e disse, Pedro ficou triste porque ele perguntou que se ele gostava. Pedro entendeu porque ele estava falando no original dele, né? Jesus perguntou, tu files-me? Tu gosta de mim? Apacenta as minhas ovelhas. Então o que eu quero mostrar aqui para todos vocês agora, nesse texto, né? Deus não vai, vou voltar aqui ao quadro, o quê? Você é um dos 11 pastores. Então você tem o caráter de Rúben, você tem o caráter de Judá, você tem o caráter de Simeão, você tem o caráter de alguns deles, o caráter de Benjamim. Qual é a conduta de Rúben, de Judá e de Simeão? Isso que eu quero estudar aqui com vocês nesta manhã. Qual é a conduta? Qual é a conduta, meu Deus, deles? Qual é a conduta? Aí eu queria que vocês vissem comigo, né? Dentro desse prisma que José era amado por Israel, por esta razão que na parte do capítulo 50, que eu queria que vocês vissem aí, queria gastar esse tempo, eu não estou com pressa não estou com pressa. Estou falando bem calmo, eu não quero provar que sou pregador. Não, eu quero que você seja um bom pregador, né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí no capítulo 50 você vai perceber um mistério tremendo a respeito desse ponto do 37:3. Então você joga o 37:3 para o 50. Diz aí, os últimos versículos do 49, o 32 diz assim, o campo e a cova que está nele foram comprados dos filhos de Heti. E acabando Jacó de compartilhar estas instruções a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Versículo 1 do 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Agora olha aqui o texto, 50, verso 2. E José ordenou aos seus servos, os médicos, olha a autoridade desse homem, que os servos de José eram médicos. Olha só. Ele podia dizer os enfermeiros, né? Não. Os servos eram os médicos. Olha só que coisa. Nem quero falar sobre isso. Que embalsamassem a seu pai. E os médicos egípcios, os melhores de todos os tempos, tá? Eu não quero falar sobre isso. Os médicos egípcios embalsamaram a Israel. Aleluia. Mas o Jacó morreu. E que foi embalsamado? Israel. Deus não vai colocar você na perpetuidade sendo você Jacó. Ele vai colocar você na perpetuidade como Israel. O testemunho da conduta de Israel é o que vai prevalecer na eternidade, nos tempos vindouros, nos tempos eternos. O que vai ficar de Paulo é aquilo que ele deixou e que pode ser embalsamado, o seu conhecimento, as revelações de Deus, as atitudes de fé, os perigos pela fé que ele passou, as vitórias que ele teve diante dos inimigos de Deus. Isso que vai ser embalsamado de você. A sua má conduta vai ter que ser enterrada. A sua má conduta vai ter que ser enterrada. Ó, filho de Jacó, pastor, ó, um dos 11. A sua má conduta, o seu Jacó tem que ser enterrado. Para que nasça de ti um novo homem, revestido das vestimentas do amor de Cristo. Eu estou profetizando desde o princípio. Aleluia. Aleluia.
Deus não vai matar você agora. Pastor, eu estou andando, está tudo bem, eu até faço umas coisas erradas aí, mas vejo que Deus não se importa com isso, não. Ele vai fazer você cair na mão, na boca, vai cair na sepultura da mulher estranha. Porque Deus vai se irar contra você. Olha o texto, ó. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Deus é que entrega você. Fulano de tal caiu, fulano de tal caiu. Não, foi Deus que entregou essa pessoa à cova. Por causa que o Espírito Santo está levando o seu testemunho, a sua conduta, ao trono de Deus. O Espírito Santo, como diz Paulo lá no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, ali a visão linda, maravilhosa, né, do leva e traz, da pombinha, que é o Espírito Santo, que ali é tipificado por Timóteo. Diz a Bíblia, eu estou sentado aqui esperando notícia de Timóteo, porque ele foi para saber como vai a vossa fé, como está a vossa fé. Mas vindo Timóteo de vós para mim, trouxe boas notícias a respeito da vossa fé, que estáis sempre firmes do Senhor, e que sempre lembrais, e que sempre tendes em memória a lembrança de mim. Aleluia! Então o Espírito Santo era o Timóteo de Jacó, que estava levando a Jacó o que acontecia com os irmãos, para ver como ia a conduta deles, como estava a fé deles. E a notícia que ele trazia para Jacó não era a mesma notícia que Timóteo levava para Paulo, lá no 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 até o 7. Oh, meu Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Versículo 3, 37:3. Israel amava mais a José do que a todos os demais filhos. Então, por quê? O que nos faz? O que faz com que o nosso pai nos ame? O que nos leva a receber o amor do pai, como está em 1 João? O amor do pai está nele. O amor do pai estava em José. O que leva você a ser mais amado do que todos os seus colegas obreiros da sua liderança, que seu pastor te ama. Por que ele te ama? Está tão declarado na cara dele que ele te ama. Ou que ele ama outro que não te ama. Ele ama outro mais do que tu. Né? Por quê? Amava mais José do que todos os seus irmãos por causa da sua conduta. A sua conduta fará com que Deus te ame. E a tua conduta fará com que Deus te discipline. A tua conduta fará com que Deus te discipline. E ponha o seu amor sobre você, ou ponha o seu amor naquele que tem uma boa conduta. Isso é parte sua. É o que você tem que fazer. Você tem que abandonar. Você tem que deixar. Mas eu fiz tantas coisas. Abandona isso e deixa. Um amigo meu outro dia escreveu que Deus perdoou na cruz, que Jesus perdoou lá na cruz, né? E o irmão disse, pastor, nem preciso pedir perdão, não é? Porque Deus já perdoou tudo lá na cruz. Não, senhor. É porque está escrito, perdoa porque não sabe o que faz. Jesus estava se referindo àquilo que os romanos estavam fazendo. Ao entregar a cana para ele, a coroa de espinho, fazerem-no sentar na cadeira que pertencia a César. Isto é, eles estavam ungindo Jesus como rei de Roma. Rei dos reis da terra. Que ele vai requerer esse título quando ele vem em Apocalipse, porque vão perguntar, quem te fez rei dos reis? Vocês esqueceram? Vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo naquele dia. É disso que a Bíblia está se referindo. Mas os sacerdotes sabiam perfeitamente o que eles estavam fazendo ao entregar o Senhor Jesus, porque eles mesmos citaram o texto da Bíblia, que um morrerá por todos nós. Eles sabiam sim o que estavam fazendo. Aí você faz, né? Meu Deus do céu, nem quero entrar mais nesse assunto aí. Mostrando, verso 3, né? A sua conduta fará com que Deus te ame. A tua generosidade, a tua forma de perdoar, o teu perdão concedido, mesmo que a pessoa não mereça, e nem tenha pedido perdão ainda, fará com que você seja amado
que o amor do Pai seja depositado em você. E que você, quando você for pregar, você vai saber que Deus te ama mais que todos aqueles ali. Quando você for um membro comum da igreja, você vai saber que você é amado mais que todos aqueles membros ali. Porque os próprios membros te amam de forma integral e total. Mas você não se envaidece por isso. Isso não é incomum para você. Você não se jactaneia por isso, nem tem presunção por isso. Não, Senhor, você nem sabe disso. Eu que estou dizendo para você. Oriabashibas. Você vê que você é predileto por Deus, mas ninguém percebe. Você é predileto por Deus, ninguém percebe. Oriamaitibas. Segunda razão, porque era filho da sua velhice. Isso tem um sentido extraordinário, filho da velhice. O que é o filho da velhice? O que é o filho da velhice, senhores? Nossa igreja tem 111 anos. 110, 111 anos. Muito bem. Você nasceu agora, filho da velhice. O privilégio de você ser filho da velhice é a experiência do seu pai. Aleluia. O privilégio de você ser filho da velhice é que você tem o poder da experiência do seu pai. Logo, você não pode cometer os erros que os seus pais cometeram, porque os seus pais estão passando para você. Você é filho da experiência. Você é o filho daquilo que deu certo. Você é o filho da visão que deu certo. Você é o filho do propósito realizado. Você é o filho do plano que deu certo, Senhor. Você é o filho da velhice. Aleluia. E agora, você sendo filho da velhice, você vai dizer: Jacó, todo o tempo da sua velhice não vale nada para mim. Tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais, que eles plantaram para nós vamos mudar. Nós vamos colocar uma nova indumentária. Nós vamos colocar aqui um talite, porque o que nós temos não vale, não tem autoridade. Nós vamos ter que colocar um kippá, porque agora aquilo que nós recebemos dos nossos pais não vale. Nós vamos colocar uma camiseta e vamos colocar aqui uma palavra gospel no peito, porque o que nossos pais plantaram não vale nada. Oh, seu filho! Você é o filho da velhice, rapaz! Então você será amado pelo seu pai quando você olhar para o seu pai, para a sua igreja, para a sua denominação que você ama, porque você tem que ser parte de uma tribo. Você não pode dizer eu sou israelita e não ter uma tribo. Você tem que ter uma tribo, você tem que ter um lugar para você cear, para ter comunhão, para ofertar, para levar sua primícia, para levar seu dízimo, para dizer: pastor, estou aqui, pastor, o que o senhor acha disso? Você tem que ser inteligente e olhar para o seu pastor e dizer: eu quero a sua experiência. Eu sou filho da velhice, da experiência dos meus líderes. Eu amo os meus líderes. Pastor Firmino da Anunciação Gouveia, sou filho da sua velhice. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, sou filho da sua velhice. Filho da velhice, a experiência. Olhar para trás e ver que ele vai ter certeza que ele vai colocar o José certo, no caminho certo, e no ponto certo, na posição certa, na hora certa, porque você vai respeitar a experiência da sua história. Porque ele era amado. Mais que todos os seus irmãos. Porque ele olhava para o pastor dele, o pai dele, o Jacó dele, né? O José Wellington dele, o Hernandes dele, né? O Gesiel dele, não é verdade? O líder dele. E dizer: sua experiência eu amo. E vou dar continuidade a isso. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, capaz. Nós temos sido infiéis.
geração está fazendo tudo errado. A nossa geração está fazendo tudo errado. Estão mudando nossos templos. Estão tirando as insígnias dos nossos templos. É como está escrito no livro de Salmos 77. Derrubaram nossas colunas, tiraram nossas coroas, mudaram nossas insígnias, pisaram nossos altares, destruíram as nossas bacias, derrubaram os nossos candeeiros. Oh, meu Deus, como queremos ser amados por nossos pais. Amados. Ore cabacheira vaias. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Tudo errado. É porque você vê um pastor fulano de tal pintar a sua igreja toda de preto, você vai pintar a sua também. É. Porque você vê o pastor levar um grupo de bandidos lá, mastigando coca, para subir lá no púlpito da sua igreja, para dançar que nem dança no carnaval, lá no seu púlpito. Você vai fazer isso? Você vai deixar isso? Você vai permitir isso acontecer na sua casa? Você vai deixar profanar o seu púlpito? E o fruto da velhice, você é fruto da velhice do seu pai. Seu pai jamais faria isso. Seus líderes jamais fariam isso. Eles respeitariam as suas insígnias, suas colunas, suas bandeiras, seus altares, seus candeeiros, suas bacias. Aleluia. Aleluia, aleluia, minha alma, Senhor. Oh, lembra do teu pastor agora e fala com ele. Diga para ele, o senhor pode confiar em mim, pode saber que eu vou caminhar de acordo com a experiência do Jacó, que foi transformado em Israel. Do Israel que ama, do Israel embalsamado, do embalsamado Israel, que realmente foi respeitado e transformado no Val do Jaboque. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, meu Deus. Fruto da velhice. Porque ele era amado porque ele era fruto da velhice. Ele podia confiar que José iria dar continuidade à sua experiência. Ele confiava nele. Sabe por quê que a maioria dos pastores hoje permanece no cargo depois de 56 anos, que era o tempo bíblico correto para ele se aposentar? Sabe por quê que a maioria deles continua? Porque não tem filho da sua velhice. A maioria deles continua porque se eles deixarem, eles vão passar fome com as suas esposas, com a sua esposa. Eles vão passar, esses pastores vão passar fome com a sua esposa, com os seus filhos. Eles vão passar fome, vão passar necessidade. Por quê? Porque não tem filho da sua velhice. Porque o filho da velhice, fica tranquilo que eu vou dar continuidade, não vai faltar nada para o Senhor. A primeira coisa que esses pastores novos, quando assumem o lugar de um Israel, é que eles esquecem a família, esquecem a esposa. O pastor morre, eles assumem a posição. A viúva daquele passa a ter necessidade, vai ter que vender coxinha de galinha na porta da igreja, porque não há fruto
da velhice, ou se há, não dão respeito àqueles que passaram. Porque não tem conduta. Não tem conduta. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Obrigado, irmã Helena, por trazer os seus ouvintes para cá. Obrigado. Prega essa mensagem, irmã Raquel. Leva ela em frente aí no Brasil. Recebe uma herança agora. Aleluia. Oricamaia Shemanassúria. Oremanaia Shemassúrias. Oriamaia Shemanassoas. José França Júnior, apóstolo Canarinho. Edu Silva, amiga. Anete Rocha, minha esposa amada. Aleluia, aleluia. Vociné Ribeiro. Oh, glória, glória a Deus. Obrigado, meu pastor José Wellington. Obrigado, meu pastor Firmino. Obrigado, meu pastor Joel Freire. O senhor não é ancião tanto quanto seu pastor, mas obrigado, porque o senhor é meu pastor nesta terra. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, meu querido amigo Marcelo Gonçalves. Meu amigo. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque aquele que é fruto da velhice, fruto da experiência, da existência, fruto da história, fruto de um sangue, de um suor, de lágrimas derramadas, né? Ele tem que ser diferenciado. Não pode ser diferente. Pode morrer de inveja, pode morrer de dor de cotovelo, pode morrer de raiva, pode caluniar, pode falar mal, pode dar notícias erradas, pode fazer o que você quiser, mas o que é amado por Deus e o amor do Pai está nele, ele será diferenciado por Deus, ele será diferenciado por Deus diante dos anjos, diante dos homens, diante das pessoas da terra. Queira você ou quem não queira, você vai ter que ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. E vejam uma túnica talar de várias cores, com mangas largas, sinal de distinção. Mangas largas, sinal de distinção. O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Mangas largas? Para cobrir a tua nudez. Para cobrir o teu sacerdócio. Você não é igual porque os outros tinham mangas curtas. Você tem mangas largas. Você não é igual a eles. Eles que têm que se igualar a você. Você é realmente um exemplo e tem que ser um exemplo. Quando as mulheres da igreja, da sua congregação, da sua empresa, ou da sua casa, da sua família, olhem para você, elas possam dizer, ela está certa, mesmo que não digam nenhuma palavra. Ela está se conduzindo corretamente, mesmo que elas não digam nenhuma palavra. Ah, porque o fulano de tal pregou com uma camisa ali, uma camisa sem manga, sem nada, eu também vou pregar. Ei, calma aí, calma. O sinal de distinção são
Olha aqui o texto. Aqui, ó. Olha aqui o texto. Mangas largas. Como sinal de distinção. Não é roupa. Não estou pregando roupa. Não! Estou pregando sinal de distinção. Aquilo que as pessoas podem, você não pode. Ah, mas eu sou Arão. Eu sou um sacerdote. Eu tenho que entrar e ver meus 2 filhos que morreram. Eu disse, não, você não pode. Mas eu sou o pai deles. Você não pode. Você não pode. Vai se contaminar com a morte deles. Você é um nazireu de Deus, consagrado. O que eles podem, você não pode. Mas a nossa vida fica sem graça, fica nada. Eu sou feliz. Eu seria eternamente feliz se eu tivesse um computador, uma Bíblia, uma caneta e uns papéis a passar o resto da minha vida só escrevendo. Não preciso mais de nada. Eu faço o que tem que ser feito. Ter uma vida social porque tem que ser. Cuidar da minha família, me divertir com a minha família porque tem que ser. Mas o meu amor, a minha vida, 100% é do meu Senhor. Quando você chegar a esse nível, você vai compreender que você tem mangas largas e que este é um sinal de distinção que te diferencia dos outros. Deixa os outros manga curta para lá. Deixa eles. Você tem um sinal de distinção de Deus na tua vida. Meu Deus. Eu tenho vontade de sair voando aqui. Que a glória de Deus é tão grande. Ah, meu Deus. Toca no coração deste povo para compreender do modo que o Senhor está falando. Não do modo que as pessoas carnalmente entendem, mas o Espírito da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E há 3 razões porque os seus irmãos o odeiam. Eu acabei de dar as razões pelas quais o pai amava. E agora eu vou dar as 3 razões e fecho. Não vou nem discutir o assunto. Vou deixar para vocês. Mas, né? Você que tem a túnica talar, não tem mangas largas. Assim que está no hebraico. Compre uma Bíblia, versão de Nelson, você vai ser mais feliz. Pode ter certeza disso. Aí no verso 4 diz assim: e vendo seus irmãos que seu pai o amava mais que todos eles o odiavam. Primeira razão que os seus irmãos o odiavam, número 1, porque o seu pai amava mais. Aí o versículo 5 diz: e José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que isso aqui foi um erro que ele cometeu, mas eu não vou tratar disso agora. Os quais odiavam. Odiavam por quê? Segunda razão, porque ele sonhava. Primeira razão, o odiavam porque o seu pai o amava e o amor do seu pai estava nele. Segunda razão, porque ele sonhava. E a terceira razão está no verso 8 que diz: responderam-lhe os seus irmãos, indignados: tu em verdade reinarás sobre nós? Eles eram só uma tribo, eles não eram nem um reino. Nem havia um reino ainda existente. Isso só veio acontecer depois de Saul. Tu em verdade reinarás sobre nós? Tu em verdade terás domínio sobre nós? Por isso, ainda o odiavam mais. Por que eles odiavam? Número 3. Por quê? Por causa das suas palavras. Está escrito aqui, ó. Mas odiavam tanto por causa dos seus sonhos, como já disse no ponto 2, como por causa das suas palavras. O que é a palavra aqui? Que palavra? Positiva. Sempre palavra de fé.
Sempre não permita que saia da sua boca, quando seu esposo disser, vamos comprar uma casa, não diga, de onde vamos tirar dinheiro? Vamos comprar o carro, não temos nem para comprar o pneu. Meu Deus, um ar-condicionado central, não tem para comprar nenhum para a sala. Nunca seja assim, por causa das suas palavras. Então você terá palavras de fé, você sonhará e você será amado do Pai, porque você honrará a sua experiência. Essa parte eu não vou poder pregar, porque já se foi bastante tempo, quase 2 horas de mensagem. Deus abençoe vocês e que o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto sobre ti. Marcelo Gonçalves, papai te ama. Helena Raquel, papai te ama. Wesley, papai te ama. Muito obrigado. E não se esqueçam dos 3 anúncios que eu fiz. Primeiro, sobre a Beriana mais seus 7 filhinhos. Depois a Alfa e mais 4, que são os 4 lançamentos deste mês. Lançamos 4 livros com muita fé. Já acabou, Michele. Acabou. Deus abençoe vocês. Com muito carinho. Não, por favor. Antes de ir, aí nessa página, Dr. Alderi Nelson Rocha, dr. Alderi Nelson Rocha, você tem aí uma foto minha que está escrito Preparando Obreiros para o Reino de Deus. E aí você tem dois links. Um link para o Brasil, especialmente para o Brasil nacional, e um link internacional. Você que está fora, na Europa, na África ou em qualquer lugar do mundo, você pode clicar ali e você pode fazer a sua oferta. Eu vou falar ao Senhor, eu vou, como José, comunicar ao Senhor que você tem sido um grande apoiador deste ministério. Todo domingo trazendo esta palavra pastoral para vocês. Muitos pastores entram no inbox e dizem, pastor, posso pregar essa mensagem? Pode pregar, pregue. Essas mensagens têm que ser pregadas em 4, 5 dias. Senta, prega em nome de Jesus. Nem precisa dizer de onde é que você pegou a mensagem, não. Você fala assim, estava sobrevoando Los Angeles. Estava sobrevoando Los Angeles, tá bom? Um grande abraço para vocês, com todo carinho. Obrigado, Ruth. Obrigado, Ruth Oliveira, Valdomiro Teixeira. Obrigado, Ronaldo Gouveia. Obrigado por todos, em nome do Senhor Jesus. Um grande carinho. Entre lá no nosso site, meujesus.com.br, e abençoe a sua própria vida e a nossa. Amém.